Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bornatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Você já conhece a PMB? Bem, nós somos uma igreja, obviamente, de brasileiros, que vivemos aqui nos arredores de Miami e nosso objetivo é ser uma comunidade, uma família, para todos os que nos presenteiam com a sua presença, seja pessoalmente ou via internet. Mas especialmente nós queremos ser uma família para os sem família, ou seja, aqueles que deixaram seu país, seus amigos e suas famílias, para viver aqui nesse país cheio de oportunidades, mas também cheio de desafios. E juntos nós buscamos conhecer mais a Deus e entender melhor o nosso próprio chamado, o nosso propósito de vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar você a seguir as nossas mídias sociais. No Facebook você procura por Primeira Metodista Brasileira, no YouTube ou Instagram, @PMBChurch. Procure por essa logo aqui e bum, é isso aí, tá bom? Aproveita agora também, já clica aí em like, né, nesse minutinho. Se puder também escreve um comentário, um bom dia, boa tarde, boa noite. Né? E se você compartilhar o link com alguém, aí nós vamos te agradecer muitíssimo. Tá joia? O seu like, o seu compartilhamento significa muito pra gente porque nos anima a continuar fazendo isso. E como você pode ver, nós não somos uma mega church com equipes profissionais fazendo tudo isso. Tá bom? Então vamos em frente. Eu tenho 2 anúncios rápidos. Primeiro, dia 17 de dezembro, vai sextar na casa do pastor. Teremos o jantar de Natal da PMB na casa pastoral. Detalhes com a Thaís. No dia 18, dia seguinte, sábado pela manhã, teremos o café da manhã com Papai Noel na nossa congregação em Miami Beach. Evento especial para as crianças. Você não tem criança em casa? Convida os vizinhos, a vizinhança inteira e leva todo mundo lá. Tá joia? Bem, hoje, nesse segundo domingo de Advento, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens Quem Precisa do Natal. E você não pode perder a mensagem de hoje, tá bom? Deixa as compras para depois, concentra aqui, porque Deus quer falar com você hoje, eu tenho certeza. Então vamos orar agora, preparando nossos corações e mentes, tá bom? Deus de graça, amor e bondade, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu perdoes os nossos pecados, que nos limpes dos nossos pecados, Senhor. Que tu receba todos os nossos pedidos, as nossas aflições, as nossas alegrias, os nossos sonhos, as nossas frustrações, que nos cure de tudo aquilo que tem nos impedido de desfrutar a tua vontade, impedido de desfrutar a tua paz. E que em nome de Jesus sejamos aperfeiçoados de acordo com a tua graça para te conhecer mais e mais. Lava as nossas mentes, lava os nossos corações e prepara-nos, Senhor, para ouvirmos a tua voz no serviço online de hoje. Em nome de Jesus, fala conosco e nos transforma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A honra e a glória
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Como eu disse no início dessa reunião online, nós estamos agora na temporada de Advento, que significa visita, chegada. E durante essa temporada nós antecipamos a chegada, a visita do Salvador encarnado no menino Jesus, que nasceu na cidade de Belém, na Judéia, e transformou o mundo. Nessa temporada eu estarei pregando sobre quem precisa do Natal, uma série inspirada na obra do pastor americano Andy Stanley. Eu chamei o primeiro sermão de Onde o Natal Começa, e busquei oferecer a história por trás da história. Busquei mostrar como a improvável história do Natal está conectada à improvável história de Abraão, sugerindo que todas as complexidades da jornada histórica do povo judeu, que culminam no nascimento de Jesus, dificilmente seriam invenções de alguém muito inteligente, porque é complexo demais, é perfeito demais, é conectado demais para ser uma mera invenção. Nós concluímos, portanto, que o mundo inteiro precisa do Natal. Não somente eu, não somente minha família, minha igreja, não somente A, B ou C, não somente quem acredita em Deus, porque Jesus, quando nasceu, o seu povo não tinha nenhuma razão concreta para crer em Deus, para crer que Deus existia, ou para crer que Deus estaria disposto a fazer qualquer coisa por eles. Mesmo assim, Deus enviou seu filho para nascer de uma mulher e viver como nós, para resgatar a todos nós. Então, definitivamente, o mundo precisa do Natal. Hoje nós veremos que mais alguém precisa do Natal, e de cara começa o sermão com uma polêmica. Ou, no mínimo, uma frase forte, quiçá um pouquinho abusada. Hoje nós veremos que Deus precisa do Natal, ou Deus precisava do Natal. E a polêmica está justamente em eu, um humano ridículo, limitado, que só uso 10% da minha cabeça, como dizia Raul Seixas, estou aqui afirmando que Deus, o Criador de tudo, o Autor da vida, precisa de alguma coisa. Mas vem comigo, vamos meditar. Nós começamos com a carta de Paulo, o apóstolo, aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim a Nova Versão Transformadora. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. A Nova Versão Internacional diz, quando chegou a plenitude do tempo, que é muito mais bonito, verdade? Plenitude dá uma sensação de ápice, de topo do monte, de vista que alcança tudo, um outro nível de realidade, dá uma sensação de completude, de inteireza. Por mais que dizer que o tempo certo determine a completude, adicione exatidão, objetividade, precisão do momento correto, dizer plenitude do tempo é muito mais emocionante. E qual é esse tempo certo? Assista a mensagem do culto passado para você entender melhor. Mas, basicamente, o povo de Israel já tinha experimentado de tudo com Deus. Desesperança quando eles foram escravos, empoderamento quando eles invadiram Canaã, religiosidade quando eles receberam a lei de Moisés, libertação através dos juízes, desobediência quando se rendiam a deuses estrangeiros, sucessos e glórias através dos reinados de Davi e Salomão, punição por seus pecados quando foram exilados, receberam mensagens de correção e esperança através dos profetas, e até sensação de abandono, porque 400 anos foi o período que Deus ficou em silêncio, sem enviar nenhum profeta. E foi nesse momento em que o povo não encontra esperança em seus próprios méritos, em que o povo está cansado, desejando de uma mudança de vida. Ou seja, no momento que o povo está com o coração aberto e sensível à voz de Deus, é nesse momento, na plenitude dos tempos, no momento certo, Deus envia o seu filho para nascer humano, através de uma mulher bondosa e devota. E tem mais. Jesus nasce debaixo da lei, sem privilégios divinos. Nasce e vive como um homem, como eu e você. Muitos se perguntam, mas por quê? Por que Deus se encarnou? Por que Deus não enviou um mensageiro? Por que Deus não usou anjos ou profetas? E a maior pergunta de todas, por que Deus nasceu como um bebê? Por que Deus, sendo eterno e poderoso, não simplesmente desceu com uma aparição maravilhosa, disse meia dúzia de palavras e resolveu tudo? A resposta é relativamente simples. E o apóstolo Paulo indica o caminho dessa resposta no texto que nós estávamos lendo, que diz assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para quê? Para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como
seus filhos. Ora, Paulo está dizendo que Deus queria mais do que mudar o nosso status. Os imigrantes de Miami vão entender bem essa linguagem. Era muito mais do que mudar o título, o documento, o status. Deus queria mais do que livrar o povo dele de uma situação ruim. Ele queria promover uma mudança radical em todas as pessoas da face da terra. Uma mudança estrutural e não cosmética. Uma mudança que começa no mais profundo do nosso ser, no nosso espírito. Era uma mudança que mudaria o nosso relacionamento pessoal com o autor da vida. Uma mudança em que nós deixaríamos de ser criaturas e seríamos elevados à condição de filhos e filhas. Deus não queria realizar uma mudança no quadro político, não queria tratar com o povo ou nação. Deus queria tratar com cada pessoa. Deus queria uma transformação no relacionamento entre homens e mulheres com Ele mesmo, Deus. E se Deus queria uma mudança relacional, Ele precisava atuar no nível pessoal. Por isso Deus precisava do Natal. Por isso Deus precisava vir como um bebê. Deus queria uma mudança relacional, então Ele precisava atuar no nível pessoal. Deus queria uma transformação que as leis e os regulamentos não conseguiram. Ele queria uma transformação que juízes e profetas não conseguiram. Ele queria uma transformação que exílio e castigo não conseguiram. Ele queria uma transformação que nem mesmo os textos sagrados conseguiram. Então enviar um mensageiro não daria conta do recado. Uma nova carta não daria conta do recado. Um outro milagre, outra guerra vitoriosa, uma nova lei, nada disso seria suficiente para transformar a condição de filhos e filhas de Deus. Todos nós sabemos que atitudes dão mais exemplos, são mais eficazes do que palavras, né? E aqui entra uma palavra fundamental, demonstrar. Jesus nasceu para demonstrar o que significa ser filho de Deus, para demonstrar o amor de Deus, para demonstrar o que significa depender de outra pessoa. Ele precisava nascer como um bebê. Por isso Deus precisava do Natal. Eu vou usar um exemplo bem simples e fácil para todos nós. Minha filha tem 4 anos de idade e brinca fazendo bagunça e lambança o dia inteiro, como toda criança de 4 anos. Eu, como pai, tenho algumas opções de como tratar a situação da bagunça. 1. Posso me irritar, pegar os brinquedos e jogar tudo fora, ou colocar numa bolsa e esconder no armário. E confesso que já fiz as duas coisas. Problema: ela não vai saber o que aconteceu com os brinquedos, por que eles sumiram e vai continuar fazendo bagunça todos os dias do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus fez isso quando mandou o dilúvio. Ele acabou com tudo, começou tudo do zero com a família de Noé. E como sabemos, não adiantou. A desobediência e o pecado continuaram presentes no mundo. Outra opção: eu posso ordenar minha filha, mandar ela guardar todos os seus brinquedos. Posso inclusive criar regras com prêmios, punições, para garantir que ela realmente guarde os brinquedos. Eu posso falar com minha filha através da minha esposa também, dizendo: ó, fala para tua filha que se ela não limpar essa bagunça, ela vai ficar de castigo, hein? Curiosamente, Deus fez o mesmo. Ele enviou a lei a Moisés. Ele enviou profetas para revelar sua vontade, né, para o povo. E nós sabemos que não adiantou. Deus prometeu bênçãos e maldições e não mudou. Uma outra alternativa é eu chamar minha filha e dizer assim: ó, chegou a hora de arrumar a bagunça. E aí eu posso me sentar com ela e ajudar na arrumação. Qual das alternativas comunica mais o amor, comunica mais atenção, comunica mais cuidado, comunica ou tem um impacto maior no meu relacionamento com a minha filha? Eu posso afirmar aqui tranquilamente que me sentar com ela ajudando a arrumar a bagunça, a juntar as peças espalhadas, tem sido muito mais eficaz do que as outras alternativas. Por quê? Porque ações falam mais do que palavras. Demonstrações são mais memoráveis e impactantes. E é por isso que Deus se fez carne. É por isso que Deus precisava do Natal. Era para demonstrar o seu amor, para demonstrar como arrumar o nosso ser, como jogar fora o pecado, como viver em harmonia com Deus. Curiosamente, a palavra paz vem do grego airo, que significa juntar as partes quebradas. E hoje, no segundo domingo de Advento, normalmente nós pregamos sobre paz, sobre juntar as partes quebradas, sobre ter paz com Deus, em Deus e com Deus. Para alcançar essa paz, tem que incorporar o Natal, porque Jesus é a demonstração, ele é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Jesus é a demonstração do amor de Deus a todos nós, seres humanos. Paulo, o apóstolo, escreve aos romanos, os crentes que viviam lá, sendo perseguidos, sendo assassinados. E essa é essa mensagem central do verdadeiro Natal. Paulo escreve assim:
Mas Deus demonstra o seu amor por nós assim. Cristo morreu em nós, por nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se a gente unir as palavras de Paulo, a gente lê assim: quando o tempo certo chegou, Deus demonstrou o seu amor por nós. Quando o povo estava pronto para dar ouvidos a Deus, quando o povo tinha condições de propagar o evangelho, quando havia condições de documentar a história de Jesus, Deus demonstra o seu amor por nós, enviando seu filho para nascer como um bebê. Viver como um homem debaixo de leis, cultura e religião, para nos dar o exemplo de vida mais impactante que o mundo já viu. Né? A história se divide entre antes e depois de Cristo, afinal de contas. E finalmente, obviamente, também para morrer em sacrifício, né, por você e por mim, para que nós fôssemos elevados à condição de filhos e filhas. E, obviamente, ele ressuscita ao terceiro dia para nos garantir a vida eterna. Paulo sabe muito bem do que ele está falando, gente, porque Paulo era um fariseu zeloso, perseguidor de cristãos, assassino, sabe, que tinha certeza absoluta de que ele estava fazendo a vontade de Deus quando matava crianças, mulheres e pais cristãos, entendeu? Então, um dia ele entendeu que Jesus, o autor da vida, entregou a vida, sua própria vida, para nos dar a vida eterna. Que um dia Jesus, o autor da vida, entregou a sua vida por nós pecadores, porque ele, Paulo, era pecador, perseguidor e assassino de cristãos. Finalmente, Paulo entende que Deus demonstra o seu amor através do sacrifício de Jesus para que todos e todas, metodistas, católicos, judeus, muçulmanos, umbandistas, todos ainda pecadores e pecadoras tivessem a oportunidade de terem suas vidas transformadas, de serem recebidas por Deus como filhos e filhas, sermos co-herdeiros em Cristo. Paulo sabia disso. E é por isso que ainda falamos e estudamos tanto sobre Jesus 2000 anos depois de tudo isso. Não é porque ele fazia milagres, porque quantos milagreiros e curandeiros existiram e ninguém fala deles. Jesus é conhecido e reconhecido por sua demonstração de amor sacrificial e não porque simplesmente era um mestre, um profeta. Quantos mestres e profetas caíram no esquecimento, gente? Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. E deixa eu fazer um comentário aqui, por favor. Infelizmente, eu vejo que muitos cristãos olham e tratam pessoas com desprezo e indiferença por causa das suas condições sociais, ou por causa da religião, ou por causa da cor de pele, da idade, da sexualidade, e até por questão de olho gordo. Faz isso não, tá? Em nome de Jesus. Quando você faz isso, você está jogando no lixo todo o projeto de salvação, toda a demonstração de amor da parte de Deus, com o propósito de resgatar a humanidade, ainda pecadora, e torná-los todos filhos e filhas do autor da vida. Sabe, essa semana eu fiquei muito triste, eu li um post de um pastorzinho, cantorzinho, famosinho, que tem demonstrado total e completo desconhecimento de Deus. Com as suas atitudes e palavras, ele tem demonstrado total desprezo à mensagem do Evangelho da Salvação, total desprezo à mensagem do Natal. O cara escreveu: Deus remove pessoas da sua vida porque ele ouve as conversas que você não ouve. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisinha. Paulo era assassino de cristãos. Paulo era o Talibã. Paulo era o Estado Islâmico do século I. E Deus foi lá e resgatou ele. Deus não removeu Paulo, Deus converteu Paulo. Para de palhaçada. Se Deus faz tudo isso que eu tenho dito para salvar as pessoas, fez tudo isso, essa história toda, 2000 anos de história para trazer Jesus, como é que ele vai remover alguém da sua área de influência? Logo você, que é escolhido, escolhida de Deus para propagar essa mensagem de salvação, pelo amor de Deus. Fuja dessas mensagens de coach gospel, vazias em essência, contrárias às demonstrações de amor da parte de Deus. Sabe, toda vez que você faz isso, você envergonha Jesus. Sabe? As circunstâncias da vida separam as pessoas. Eu e minha esposa vivemos no país, aqui nos Estados Unidos, longe das nossas famílias. Por um acaso Deus removeu as nossas famílias da gente? Claro que não. Sabe, Deus quer te usar para tocar outros corações. Por isso é fundamental que o Espírito de Deus imprima essa história do Natal no seu coração e na sua mente. Deus precisava demonstrar o seu amor sacrificial. Ele precisava demonstrar que nós não conseguimos alcançar a vida eterna por esforço próprio. Tinha que ser Ele, tinha que ser Deus, tinha que partir de Deus no tempo certo, de maneira pessoal. Só Jesus podia pagar a nossa dívida. Só Jesus podia pagar o preço. Só Jesus podia nos elevar a essa condição de filhos e filhas. E essa é a mensagem do Natal, gente. Essa é a mensagem que nos dá paz, porque junta os pedaços quebrados.
É essa mensagem que está disponível a todos e a todas, sem exceção. Como eu disse no início, para concluir o seu plano de nos elevar pessoalmente à condição de filhos e filhas de Deus, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus precisava do Natal. Minha oração é que Deus te abençoe, que você viva como filho amado, como filha amada do Autor da vida. Que você tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Até a próxima.